todos. O que eu tenho para relatar aconteceu com meu pai no ano de 1987, em Uberlândia, Minas Gerais. Primeiramente, eu agradeço ao Bruno por narrar a experiência do meu pai aqui no canal. Também quero deixar claro que respeito a todos que decidirem não acreditar nesse relato, assim como eu peço respeito por eu estar relatando esse fato, pois eu acredito em tudo que meu pai vivenciou. Meu pai tinha 16 anos de idade e morava quase em uma invasão em Uberlândia. Ele estudava à tarde e, quando voltava da escola, às vezes ele ia para a rua conversar com outros colegas da mesma idade que ele, e depois ele entrava para sua casa para tomar banho, jantar, fazer as tarefas escolares ou ver um pouco de TV junto com os meus avós. Uma certa noite, lá pelas 3h30 da manhã, a minha avó acordou de madrugada se sentindo muito mal. Ela sentia fortes dores de cabeça e náuseas também. O meu avô acordou o meu pai e pediu que ele fosse à farmácia 24 horas para comprar alguns medicamentos. Enquanto isso, meu avô cuidaria da minha avó. Meu pai me explicou que meu avô pediu para ele fazer essa tarefa porque meu avô era o único hábil a cuidar da minha avó naquela situação. Outro detalhe era que meu pai era o filho mais velho dos meus avós. Ele tinha outros 2 irmãos mais novos, no caso meu tio e a minha tia. Naquela época também, não tinha a bandidagem que existe hoje em dia. Eram tempos muito diferentes. Meu pai foi à farmácia sem preocupação. Ele conta que entrou por uma rua que era mal iluminada. Na verdade, só havia um poste com luz acesa naquela rua. Havia bastante mato de ambos os lados e algumas casas. Meu pai disse que sentiu um pouco de medo de estar naquela rua deserta e quase no breu total, quando de repente ele escuta alguém chamando pelo seu nome. Leonardo, me espera. Meu pai olhou para trás, pensando que talvez fosse o meu avô que o estivesse chamando. Mas ele não viu ninguém. Meu pai começou a andar um pouco mais rápido e de novo escuta a mesma voz masculina. Leonardo, me espera. O meu pai olhou de novo para trás e de novo não havia ninguém. Naquele momento, meu pai começou a caminhar um pouco mais rápido. Ele já estava com medo. E assim que ele chegou embaixo da luz do poste, mais uma vez ele escuta aquela voz estranha. Leonardo, por que você não me esperou? E aí veio o choque. Ele conta que viu algo assustador. Ele viu uma criatura que deveria ter 1,90 m de altura. Ele relata que essa criatura se assemelhava a um cachorro, só que em pé, em 2 patas como se fosse gente. Aquela coisa tinha pelos meio amarronzados em algumas partes do seu corpo. E o que mais chamou a atenção foi que a sua cabeça era de um cachorro, porém com traços humanos. Não tinha um focinho tão protuberante. Algo mais estranho é que a cabeça daquela coisa parecia estar pendurada de um jeito torto no seu tronco, como se aquela coisa tivesse o pescoço quebrado. Aquele bicho estranho estava em pé, bem ao lado do meu pai, quase debaixo da luz do poste, a uma distância que ele calcula de 1 m. Meu pai ficou chocado, se perguntando de onde aquele bicho surgiu. Ele ficou alguns segundos imóvel, mas saiu correndo. Correu desesperado. Ele conta que nem quis olhar para trás, para ver se aquela criatura o perseguia. Meu pai se lembra que viu um homem no fim da rua, que vendia leite. Ele estava empurrando a sua bicicleta. Aquele homem, quando viu meu pai, perguntou o que estava acontecendo. Meu pai relatou o que tinha acontecido e, para o espanto dele, aquele homem agiu com uma calma e disse: Filho, a essa hora da noite, nessa localidade, aparecem coisas estranhas. Eu já vi isso e outras coisas assustadoras, mas aquilo só queria te assustar. Não se preocupe, aquela coisa não vai te machucar. Meu pai ficou ainda mais chocado com a calma de como aquele homem revelava tudo aquilo. Parece que para ele, aquilo já era algo normal ou até mesmo uma rotina. Aquele homem ofereceu ajuda e disse que acompanharia meu pai até a farmácia,
pois meu pai estava muito assustado. Depois de comprar os remédios, eles passaram junto naquela rua de novo e naquele mesmo local que o meu pai viu aquela criatura grotesca. Meu pai relata que estava muito nervoso ainda. Olhava para todos os lados com medo daquela coisa surgir de novo, mas isso não aconteceu. Ele chegou em casa, agradeceu a companhia daquele bom homem, se despediu dele e entrou em sua casa. Meu pai não contou nada do que viu para os meus avós, pois ele não queria preocupar a minha avó, que já estava muito mal naquela madrugada. O meu pai disse que até hoje não sabe explicar aquilo que viu. Ele disse que a criatura era muito parecida com os relatos de lobisomem que ele já escutou, mas ao mesmo tempo, até onde reza a lenda, lobisomens não falam e tampouco têm a capacidade de aparecer e desaparecer tão rápido como fumaça. Ele acredita que aquilo era bem mais para uma assombração. Bem, meu velho não é um especialista nesses assuntos e eu tampouco sou. Eu peço que você possa deixar nos comentários desse vídeo o que você acha que poderia ter sido aquilo. Se você conhece alguém ou teve a mesma experiência que meu pai teve. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Saudações a todos. Eu me chamo Juan. Eu sou de Yucatán, México. Aqui em Yucatán existe uma lenda muito interessante e assustadora a respeito de animais. E um desses animais são os cães. Existem lendas aqui em Yucatán de que os cães eles falam. Eu gostaria de relatar duas experiências que aconteceram com o meu pai e o meu avô. A primeira delas aconteceu com o meu avô na década de 70. O meu avô, ele morava quase na zona rural. E às vezes, lá para as 4 horas da madrugada, ele saía para pescar. Ele tinha 2 cães, que era a Mel e o Oscar. Certa noite, lá para as 3 horas da manhã, ele começou a escutar sussurros, como se houvesse 2 pessoas conversando bem em frente à sua casa. O meu pai se levantou e perguntou o que diabos era aquilo, por que pessoas estavam conversando bem em frente à sua casa. Ele escutava vozes que diziam: Eu não comi o dia inteiro. Por favor, não vá lá. Aquelas pessoas são más e vão te bater. O meu avô achou estranho toda aquela conversa e decidiu ir à porta. Mas quando ele abriu a porta, ele viu apenas 2 cães, que os olhavam esperando algum tipo de pergunta. A outra experiência foi com meu pai. O meu pai, antes de eu nascer, ele morava em uma casa bem simples que era praticamente feita com um tipo de madeira fina. Uma certa noite, lá pelas 11 horas, ele começou a escutar sussurros de pessoas conversando. Ele resolveu ir até a janela e viu que os 2 cães falavam como se fossem pessoas. Mas quando eles viram meu pai, eles simplesmente se calaram e ficaram olhando de uma maneira estranha para ele. Eu também escutei muito uma história que aconteceu aqui em Yucatán, que é muito famosa entre os moradores. Há muitos anos atrás, uma mulher solteira, morava junto com o seu filho. Era um bebê recém-nascido. E ela tinha também um cachorro. Porém, essa mulher era muito mal amada e sempre reclamava de tudo. Muitas vezes, quando essa mulher estava fazendo tarefas domésticas, ela gritava e reclamava para o cão. Por que você não faz alguma coisa ao invés de ficar aí o dia inteiro deitado, seu inútil? A sua mãe alertou para que ela parasse de fazer isso, ou um dia aquele cão iria falar. Ela disse que a sua mãe estava louca e que cães não falam. E sempre ela descontava sua raiva e sua frustração no pobre cachorro. Certa vez ela estava cozinhando e ela começou a gritar com o cachorro. Seu inútil, por que você não me ajuda a cuidar do bebê que está no berço? Passando-se alguns minutos, ela começou a escutar uma voz masculina que vinha do quarto do bebê. Essa voz estava cantando. Dorme, menino. Dorme, bebezinho. Pra que a cuca não venha te pegar. Assustada, ela pensou que uma pessoa tivesse invadido essa casa. Mas para sua surpresa, ela viu seu cão em 2 patas ao lado do berço, cantando para o neném. Ela deu um grito,
Na hora que ela viu aquilo, o seu choque foi tanto que ela caiu para trás. Ela teve um ataque do coração que provocou a sua morte. Segundo a lenda, os vizinhos, quando escutaram um grito, puderam ver o cachorro saindo correndo em 2 patas da casa. A outra versão é que, quando os vizinhos chegaram em sua casa, viram o cão que ainda estava dormindo debaixo do berço. Bem, essas são as histórias que eu escutei muito aqui em Yucatán. Essa lenda aqui é bem forte. Agradeço a todos e tenham uma ótima noite. Caros amigos e amigas, se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço muito. Espero que você tenha desfrutado dessas histórias. Peço que você possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário também. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Se você fizer isso, eu prometo que a mula sem cabeça não vai te perturbar de noite. Brincadeiras à parte, agradeço a todos e nos vemos no próximo vídeo.